Tempo, seu Galego, com ele. Esse time foi campeão daqui, era um timaço. Assim, esse assim dos olhos foi o melhor time que ele jogou. Padre lá do colégio, o padre Jorge, viu o Chico fazendo umas peladas de série lá, de sala, né? Jogo de sala. E aí falou pra mim: Moreira, tem um menino aí que é bom de bola aí, uma pelada aí eu vi. Aí eu fui lá ver o Chico com 10 anos, eu acho, 10, 11 anos. O Chico lá nas peladas. E realmente olhei assim e achei que o Chico tinha potencial realmente. E levei ele para o futebol de salão, nas minhas categorias de base. Eu cheguei do Rio Grande do Sul, ele chegou numa temporada do Rio, então ele era chamado de carioca, eu de gaúcho. E nós tínhamos vamos dizer, uma tendência, uma fissura pelo futebol. E nos destacávamos naquela época como guris. E eu acho que foi essa situação que foi mais criada do que real, né? E o Chico sai, então, aos 14 anos ele vai para o Rio e ele volta já uma nova pessoa, ele volta forte, ele volta com uma outra postura, ele teve uma passagem pelo Flamengo, que era o grande sonho dele, e aos 16 anos nós começamos a nos encontrar e num papo eu acho que nós acertamos tudo e a partir dali nasce uma grande amizade. Eu fui estudar no Colégio Catarinense e não tinha futebol de campo, quer dizer, tinha um campo bem bacana até, mas não tinha uma equipe de futebol de campo, e tinha de salão. Um dia eu estava jogando um torneio da minha sala, o Moreira, que até hoje é um dos baluartes do futebol de salão aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, me viu jogar, me convidou para jogar futebol de salão. E aí, por falta de opção, eu fui e ali começou a se desenhar a carreira que eu viria a ter mais velho. Foi no colegial em 1975 isso. Aquele grupo ali foi o campeão catarinense juvenil de 83 e era eu, Dado, o Zé Eduardo, o Zé Valério, Hugo, Vanderlei, Falcão, Chapecó goleiro, Humberto, Perão. É uma turma que a gente pode passar séculos sem se ver, mas quando se vê sempre é uma alegria. E é uma geração que marcou muito a minha vida, porque foi o primeiro grande título que eu ganhei, né? Logicamente com eles, com aquela geração. É uma coisa que a gente não achava que nunca ia acontecer, de sair do colegial, onde ele nasceu, mas chega uma hora que o cara quer crescer e ele saiu, até foi um momento muito triste para nós, né? Mas a gente depois entendeu e continuamos amigos. Estava sendo montado uma equipe para o ano de 88 na Sertigre de Joinville e o Chico Lins era um dos jogadores que se destacavam no antigo time da Elase de Florianópolis. Ele foi contratado para essa temporada de 88. Nos Jogos Abertos que eu estava jogando na verdade era o time da Elase, a gente jogou por Santa Maria da Imperatriz por umas discordâncias com a prefeitura de Florianópolis. Nós fomos jogar em Criciúma, fizemos um belo campeonato, não ganhamos porque tinha equipes muito fortes. E o Ferretti, que era técnico de Joinville, que era todo o time da Tigre, me fez um convite, né, para eu ir para a Tigre em 88. Eu fui para a Tigre como juvenil ainda, eu tinha 17 anos, mas já fui incorporado à equipe principal e foi onde eu conheci o Chico. Desde o primeiro momento houve uma sintonia muito grande. Ele e eu, sendo juvenil, me acolheu, inclusive eu fui morar com ele. E a gente passou aquele ano de 88 juntos na Tigre, onde foi de grande aprendizado com o Ferretti para mim e para o Chico eu tenho certeza que também. Logicamente eu já tinha um interesse da Perdigão na época e eu preferi a Tigre em 88,
que foi aí mesmo o primeiro passo profissional na minha carreira. E foi maravilhoso, a gente foi vice-campeão brasileiro, uma equipe que tinha craques como Mauro Brasília, Celso, Almir, Faisal, Reinaldo, né? E ali eu pude realmente começar minha carreira efetivamente profissional. Nós trabalhamos juntos na Tigre nesse início de temporada. Conseguimos naquele ano ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Taça Brasil em Caxias do Sul. E logo depois, no mês de junho de 88, eu me transferi para Perdigão de Videira. Na montagem do time de 89, ele foi contratado, ele mais o Celso e o Almir, que eram os 3 jogadores de destaque do então time da Sertigre na temporada de 88. Só que no final do ano eu renovei o contrato com a Tigre, fui o primeiro a renovar, eu era o capitão do time. 10 dias depois o dono da Tigre, o Hansen, decidiu terminar a equipe. E eu fiquei meio a ver navios. Eu me lembro até no dia que terminou, todos os jogadores vieram para minha casa, a gente não sabia muito bem o que fazer. Fizemos uma festa, porque estava despedida de um time que tinha sido maravilhoso para todos nós. E no meio da festa o Ferretti me liga, olha, aquela proposta ainda está de pé. Quer vir? Eu falei, agora mais do que querer, não tem para onde ir. E aí eu acertei com a Perdigão naquele dia mesmo. E em 89 eu fiz a Perdigão, que foi um dos melhores anos da minha vida, onde é uma equipe onde tinha só craques e eu consegui ser o segundo jogador que mais jogou. Ou seja, mais minutos no scout foi o Fabinho, que foi o primeiro que jogou, e o segundo fui eu. Então foi a minha confirmação de um jogador profissional de futebol de salão, com uma convocação para a seleção brasileira, aí começaram os contatos para vir da Espanha, e aí que realmente eu acho que eu apareci de vez para o mundo de futebol de salão. Eu fui em 89 e o Fabinho, nós fomos para Ceuta, que era um time que era chamado Mitsubishi Ceuta, que estava tentando fugir do rebaixamento, e era uma situação muito complicada, e até mesmo geograficamente Ceuta é uma cidade no norte da África que politicamente pertence à Espanha. São dois territórios, que é Ceuta e Melilla. E a gente chegou lá, parece que faltavam 8 ou 9 jogos, tinha que ganhar 10, era uma coisa meio complicada. Aí Fabinho, mas a gente decidiu, porque era uma aventura e era uma grana boa também. E a gente chegamos no primeiro jogo, o segundo ganhamos, não, perdemos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro, e no terceiro jogo eu tive uma lesão de tornozelo que me deixou, coloquei gesso e a previsão era 2 meses para retorno. Aí eu tirei o gesso com 20 dias, meu pé estava roxo, aí eu vi que não dava, aí eu acertei tudo com os caras, me pagaram tudo direitinho até o dia que eu trabalhei lá. Voltei, mas eu fiz os 3 jogos que eu fiz, foram bons, e aí eu já tinha alguns contatos para voltar. Foi aí que o Carra Toledo, de Toledo, me contratou mesmo. Logo quando eu cheguei no Brasil, ele já mandou o convite e eu já acertei tudo para voltar em junho para lá. O time vinha da segunda divisão e pediram para eu contratar um jogador jovem, para levar comigo um jogador jovem. Eu levei o Pipoca, que hoje é técnico da seleção brasileira, Marcos Sorato. O Pipoca tinha 18 anos, tinha um potencial enorme, era pivô e eu jogava de ala back. E eu precisava um cara de confiança que eu conhecesse, de potencial. E a gente construiu uma história bonita na Espanha, jogando 6 anos juntos lá. A gente tem um nome marcado hoje na história do futsal espanhol como uma das melhores duplas de estrangeiro, sobretudo pelo profissionalismo e pela dinâmica de jogo que a gente implantou. A gente foi fazer um pouco algo a mais, mostrando que o jogo tinha que ser profissional no treino, tinha que ser competitivo, sobretudo no treino, que o espanhol não tinha essa característica. Não, a gente foi só eu e ele, na época a gente não era casado, isso aconteceu depois, e a gente morou sozinho. A gente até outro dia estava relembrando as histórias engraçadas que a gente passou. A gente brigava muito, mas ia embora no mesmo carro, voltava. Porque o Pipoca era o seguinte,
eu levei ele para a Espanha, então eu cuidava do passaporte dele, do dinheiro dele, eu recebia o dinheiro dele, dava um dinheiro para ele se virar, o resto eu guardava, botava no banco e tal, eu cuidava do Pipoca. O Pipoca sempre foi como um filho para mim. Que ele acordou bravo comigo, ele cuidava das minhas coisas, a gente tinha brigado no treino, eu acho. Aí a gente se encontrou no restaurante e eu já cheguei lá com passaporte, com dinheiro, com os documentos dele todo, de permissão de residência na Espanha. Falei, ó, cara, a partir de agora, eu nem olhava para ele, né? Aqui, a partir de agora, tu cuida da tua vida, tu cansei, vai, segue o teu caminho, nós vamos ser a relação profissional e tal. Só que eu fui cortar o cabelo. E quando ele me encontrou, meu cabelo estava tão ridículo que ele, em vez de brigar, ele começou a rir. Aí eu olhei pra cara dele. Quando eu olhei pra cara dele, o cabelo dele tava uma coisa horrorosa, assim pra cima, cara. Aí, porra, eu comecei, pô, bicho, o que tu fez nesse cabelo, cara? E aí a gente começou a rir, cara. A gente começou a rir e acabou a briga ali. É um dos backs mais completos que eu joguei. Líder, marcava muito bem, tinha velocidade, driblava e fazia gol. Então, é só no ano que eu fui artilheiro com 44 gols na Espanha, ele foi o vice-artilheiro com 40. Então, para um back fazer 40 gols driblando, não gols só de chute, ele driblava, finalizava com as duas pernas. Então, um jogador super completo, um jogador que, não tenho dúvida, hoje eu como treinador da seleção brasileira, a minha lista começaria por ele. E não falo por amizade, falo por resultado e por demonstração dentro da quadra. Primeiro ano campeão de Copa, segundo ano campeão de Liga, terceiro ano vice-campeão de Copa e Liga, campeão de Supercopa, no quarto ano finais, todas as finais, mais um campeonato. E foram 5 anos maravilhosos, onde até hoje, graças a Deus e ao trabalho que a gente fez lá, eu e Pipoca somos recordados como uma das melhores duplas de estrangeiro que passou pela Espanha. Nós nos encontramos na temporada 92-93, se eu não estou enganado. Ele jogando pelo time de Toledo e eu pelo time do Mitsubishi de Ceuta. E por coincidência nos enfrentamos, o time dele era muito melhor, a dupla de brasileiros era ele e o Pipoca, que hoje é o treinador da seleção brasileira. Depois de 5 anos lá, todos os anos eu tinha propostas superiores de equipes mais fortes, mais tradicionais, como Pozo, Interview, Castellón. E aí teve uma que eu não aguentei, que era muito alta a proposta, a gente estava com certos problemas de pagamento. Em 96 eu fui para o Pozo, fiquei 2 anos, fomos campeões de Supercopa lá, era um timaço, só que a gente não correspondeu às expectativas do timaço, né, que eram na época os 2 jogadores, vamos dizer assim, mais importantes do futebol de salão, que era o Paulo Roberto, que era o grande jogador da Espanha, e eu. E a gente primeiro ano jogamos muito bem, no segundo ano não estivemos aqui, a gente não teve a altura que a gente esperava da gente. Né? E depois eu estava já meio desgastado, já com vontade de voltar para o Brasil, minha mulher queria voltar para o Brasil. Eu decidi voltar para o Brasil em 97, só que em 98, quando eu decidi voltar para o Brasil, o Interview, que é o grande time da Espanha, o time mais tradicional da Espanha, o dono do Interview me ligou e disse, olha, um jogador como tu não pode passar tanto tempo na Espanha sem jogar no Interview. Então ele me fez uma proposta, na verdade eram 2 anos de contrato, eu pedi um só e no final do ano a gente conversaria, porque eu já estava no gás da madrugada, estava com 34 anos e tá já com vontade de voltar, com essas coisas todas, família. Joguei no Interview 1 ano, joguei bem, chegamos à semifinal, não ganhamos, mas foi, eu acho para mim importante naquele momento, mostrar que eu ainda podia, com 34 anos, jogar em bom nível, não ao nível que eu jogava anteriormente, mas foi importante para mim, para minha carreira, ter jogado no time mais importante do futebol de salão espanhol. É um puta enfeite, isso é um enfeite na minha casa. Vai ser que o coração dele é rubro-negro. Não posso fazer nada. Mas, em todo caso, está na minha sala de visita. Aí eu estava 6 meses parado, o Gordo, que é o Gordo Ferretti, que é um guru que eu tenho, amigo, mais do que treinador, um amigo queridíssimo.
Eu já estava 6 meses parado, 7 meses parado, ele me liga, dizendo que está precisando de um jogador como eu no Vasco. Eu falei, pô, gordo, tô parado há 7 meses, pô, eu não tenho mais, eu já parei. E ele falou que me conhecia bem, que em 2 semanas eu estava em forma. A gente montou uma boa equipe no Vasco, uma equipe que pretendia ser campeão da Liga, conseguiu ser campeão carioca e ficou entre os 4 da Liga de 99. Já tinha ouvido falar muito dele, todo mundo dizia, não, você tem que conhecer o Chico e tal, ele é uma figura muito legal, que eu acho que vai agregar muito aí nos projetos e tudo mais. E na época eu estava começando um trabalho num projeto de esportes lá na Unisul. E quando eu conheci o Chico Lins, imediatamente vi nele, né, um cara com perfil para ser o coordenador de esportes do futsal. O futsal da Unisul não teve uma duração muito longa, mas a coisa mais interessante é que o projeto âncora da Unisul era o voleibol e num determinado momento a própria equipe, né, de atletas, jogadores e comissão técnica solicitou que o Chico Lins saísse do futsal e viesse fazer parte então do voleibol. Que fosse o Chico o supervisor, tamanho o empenho dele, o comprometimento. Hoje eu não posso dizer que ele é um profundo conhecedor do voleibol, porque senão é demais para ele, mas conhece o mundo do vôlei como ninguém. Todos os atletas, inclusive de seleção brasileira, todos conhecem o Chico Lins, tem um carinho muito grande por ele. Ele construiu um trabalho fantástico dentro da Unisul, depois, posteriormente, dentro da CIMED também. Saímos junto da Unisul para criar o projeto da CIMED. E uma importância muito grande, né? O Chico, às vezes, ele não aparecia. O trabalho desde bastidor é muito importante, relação com o atleta, relação com o jogador, relação com a comissão técnica, de uma importância monstruosa, que muitas vezes para o grande público ali, para um evento ali, não aparece, mas sempre foi fundamental pelo espírito que ele tem, né? E pelo profissionalismo, lógico, né? Pelo conhecimento que ele tem, vinha do futebol, do futsal, mas o conhecimento que ele tem do esporte é muito grande, sempre foi um grande conhecedor do esporte. Então foi nas nossas conquistas, né? Sempre as nossas conquistas, tanto da Unisul antes como a CIMED, Sky agora, ele sempre teve uma importância muito grande pela pessoa que pela credibilidade e pelo trabalho de bastidor que ele faz, que é importantíssimo. A Liga Espanhola sempre foi organizada com calendário, competição, televisão, só que eles não tinham profissionalismo no treinamento. Eles treinavam só à noite. Eu e o Chico colocamos na cabeça dele a importância de treinar manhã e tarde em 2 sessões. Então eu tenho certeza que eles viram a importância também do conjunto, de jogar em conjunto, que a gente mostrou para eles que não era só individualidade, mostrou que uma equipe tem que ser, todos os componentes são importantes. Eu seria muito pretensioso ser que eu sou responsável. Eu acho que uma geração de jogadores que foi para a Espanha no final da década de 80 e começo da década de 90, tem um fator muito importante no crescimento do futebol de salão espanhol. Só para dar um exemplo, quando eles foram campeões em 2000 na Guatemala, o técnico da seleção espanhola, que chama Javier Lozano, depois foi bicampeão e foi meu companheiro como atleta, foi meu treinador, e ele me mandou um e-mail quando ele foi campeão em 2000 na Guatemala. Mandou eu, surpresa, estava no Brasil já, estava em Florianópolis. Ele mandou dizendo que me agradecia, e me agradecendo, né? Ele agradecia a toda uma geração de jogadores brasileiros que permitiu que a Espanha evoluísse e chegasse num patamar tão alto como o Brasil. Então eu me sinto muito feliz por ter contribuído e na formação de um novo modelo tático, junto com treinadores excepcionais, Zego,
Adolfo Ruiz, que é o meu treinador de Paraguai que esteve lá, uma legião de brasileiros, Fabinho, Vander, Murruga passou pouco lá, Ortiz, Jorginho. Então, jogadores e outros jogadores que aqui não eram tão conhecidos, mas que contribuíram para para a Espanha até ganhar do Brasil em 2 campeonatos seguidos.